Novos líderes para um novo tempo. Este será o título da nossa quinta lição do segundo trimestre do ano de 2023 da classe de adolescentes. A paz do Senhor, querido aluno e professor da Escola Bíblica Dominical. Eu sou a irmã Damaris, sou professora da EBD, na congregação em que sirvo ao Senhor aqui na Assembleia de Deus em Curitiba. Hoje eu estou aqui para que nós possamos continuar meditando juntos nesta revista em que estamos falando sobre a trajetória do povo de Israel no Antigo Testamento. E hoje nós falaremos sobre o tempo dos juízes. O que será que foi esse tempo? Será que juiz na Bíblia tem o mesmo significado de juiz nos nossos dias atuais? Bom, aqui está uma das perguntas que esta lição se propõe a responder. Nós temos a nossa leitura bíblica, que está hoje em Juízes, capítulo 2, versículos 11 ao 19. Vamos ler juntos? Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo os Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os havia tirado da terra do Egito, e seguiram outros deuses, os deuses dos povos que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira. Porque deixaram o Senhor e serviram Baal e Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de ladrões que os despojavam do que possuíam. Ele os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir a eles. Por onde quer que passassem, a mão do Senhor estava contra eles para seu mal. Como o Senhor lhes tinha dito e como lhes havia jurado, estavam em grande aperto. Então o Senhor suscitou juízes que os livraram das mãos dos que os atacavam e roubavam. Mas eles não obedeceram aos seus juízes. Pelo contrário, se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais na obediência aos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor estava com o juiz e os livrava das mãos dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porque o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os afligiam e oprimiam. Mas quando o juiz morria, eles voltavam a viver como antes e se tornavam piores do que os seus pais, seguindo outros deuses, servindo-os e adorando-os. Não abandonavam nenhuma das suas práticas, nem a sua obstinação. Que leitura pesada, difícil, né, de ouvir, de fazê-la. O período dos juízes foi com certeza um dos períodos de maior apostasia que o povo de Israel vivenciou. E é sobre eles que nós estudaremos hoje. O texto, a mensagem, né, que é o nosso versículo-chave, está lá em Juízes capítulo 2, versículo 10, e nos diz assim: todas as pessoas daquela geração também morreram, e os seus filhos esqueceram o Senhor e as coisas que ele havia feito pelo povo de Israel. Antes de nós continuarmos aqui e ir para os nossos objetivos, eu gostaria de pedir, ultimamente eu tenho esquecido, mas por favor me ajude deixando o seu like neste vídeo. Se você ainda não é inscrito neste canal, por favor se inscreva. E se você quiser deixar um comentário, sinta-se muito à vontade. Eu leio todos os comentários de vocês e sempre que há uma pergunta, faço questão de respondê-las. Assim os irmãos me ajudam muito a fazer com que este vídeo alcance outros alunos, outros professores da EBD, e dessa forma, além, né, do YouTube entregar para eles, do YouTube mostrar que este vídeo já está ajudando outras pessoas, os irmãos também auxiliam o trabalho que eu tenho realizado aqui. Dito isso, vamos então para a nossa aula. Objetivos. Nós temos 3, como sempre. Primeiro, ensinar sobre o contexto histórico do livro de Juízes e sobre a condição espiritual do povo de Israel. Segundo, estimular os adolescentes a terem um relacionamento constante com Deus. E terceiro, mostrar que Deus pode usar os adolescentes. Estes são os nossos 3 objetivos. Vamos para a nossa introdução? Só a introdução ela já nos mostra, ela já começa a nos apresentar o quão difícil será de tratar dessa aula, porque nós estamos falando pela primeira vez nesta lição, nesta revista, na verdade, de pessoas que desobedeceram a Deus, que viraram as costas para Ele. Até aqui, nós tratamos principalmente de homens que se dispuseram a fazer a vontade do Senhor, que abraçaram a vontade de Deus para as suas vidas. Mas agora nós chegamos num ponto da narrativa, no livro dos Juízes, onde nós veremos o que acontece com o ser humano quando ele é entregue à sua própria vontade. Nós vivemos em uma geração que diz que nós podemos ser o que nós quisermos, que deseja fazer o que bem entender. Só que nós temos, ao longo da história, retratos não muito bons do que acontece quando um ser humano decide fazer o que ele
quer, quando ele decide viver pela sua própria vontade. Olha só o que a introdução vai nos apresentar. O período dos juízes se iniciou logo após a morte de Josué. Todavia, quando a geração de Josué passou, a geração seguinte se esqueceu de Deus e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Cada um fazia o que queria. Isso teve consequências, pois Deus permitiu que inimigos derrotassem Israel e os subjugassem. Na hora de aprender, nós temos aqui o nosso primeiro tópico, o período dos juízes. Então agora nós vamos contextualizar os nossos adolescentes no período em que nós estamos historicamente falando na aula de hoje. Sob a liderança de Josué, Israel conquistou grande parte de Canaã e repartiu as terras entre as tribos, ou seja, se estabeleceu na terra prometida. Josué viveu e liderou o povo até completar 110 anos, como Juízes capítulo 24, como o livro de Josué no capítulo 24 nos retrata. Ao se despedir do povo, ele instruiu que todos deveriam seguir obedecendo a Deus e os alertou para a prática da idolatria, dizendo que ela traria um juízo de Deus sobre eles. Aqui é quando Josué nos ensina, né, nos traz aquele ensinamento, e ele desde o início fala para o povo de Israel: olha, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor, essa é a nossa decisão. E vocês? Vocês já se decidiram a quem vocês irão servir? Aos deuses dos vossos pais, né, ao Deus de Israel, ao Deus que os pais de vocês estão ensinando a vocês, ou vocês servirão aqueles deuses que ficaram além do rio, servirão aos deuses dos egípcios, aos deuses dos nossos vizinhos? A quem vocês irão servir? Lembrando que o nosso Deus é o único Deus verdadeiro, mas o ser humano constrói outros deuses para si. Isso não é algo característico dos nossos dias atuais. Lá no período de Josué, o povo já gostava de construir os seus próprios deuses, deuses que eram condizentes com as vontades do coração deles. Portanto, Josué os alertava para o fato de que a prática da idolatria traria o juízo de Deus sobre eles. E veja só o que aconteceu. Enquanto Josué e os chefes das 12 tribos lideraram, o povo temeu ao Senhor. Todavia, após a morte de toda essa geração, os descendentes se esqueceram do Senhor e das coisas que ele havia feito por Israel. Eles se envolveram com o culto às divindades pagãs de Canaã e se rebelaram contra Deus. Por isso, Deus permitiu que os povos vizinhos de Israel invadissem e roubassem a terra. Assim, quando estavam em sofrimento, sob o governo dos inimigos, o povo clamava a Deus. O povo se lembrava do Senhor e pedia misericórdia. Então, porque Deus é muito misericordioso, Deus em sua infinita bondade ouvia a oração e levantava um juiz, isto é, um líder para guerrear e livrar o povo da dominação dos inimigos. Enquanto o juiz liderava, o povo temia a Deus e estabelecia um período de paz. Porém, quando o juiz morria, quando findava ali os dias de vida daquele juiz, a geração seguinte voltava a desobedecer a Deus. Por esse motivo, as nações às quais Josué não expulsou e que permaneceram, em Canaã após a morte dele, continuaram na terra prometida, por vontade divina como forma de punição a Israel por quebrar a aliança com Deus. A Bíblia pontua um panorama desse período, Juízes 21-25. Naquele tempo, não havia rei em Israel e cada um fazia o que bem queria. Vale nós começarmos comentando com os nossos adolescentes a respeito deste ponto do contexto histórico dos tempos dos juízes, primeiro contextualizando a eles que o termo juiz neste livro não é um juiz como nós conhecemos hoje. Então aquele juiz que está ali, alguém que se formou em direito, que faz algumas sessões de provas para se tornar um juiz, não é o mesmo juiz que nós temos na Bíblia. Lá nos tempos bíblicos, no tempo de Josué, após o tempo de Josué, juiz era um guerreiro, era um militar, era uma pessoa usada por Deus para guerrear. Era uma pessoa que o Senhor usava, um homem, e nós vamos ver o caso de uma mulher, que o Senhor levantava como uma voz temente a ele, como a voz de alguém de alguém que não se corrompia e que seria usado pelo Senhor para se tornar um líder daquele povo. Às vezes, alguns juízes eles acabavam tendo o seu exercício da sua função de forma mais setorial e não sobre todo Israel,
mas sobre algumas tribos específicas. Então nós víamos que o Senhor os usava ali pessoas que continuavam dispostas apesar de estarem num período de apostasia. Então o primeiro ponto é contextualizar aos nossos adolescentes de que o juiz que nós conhecemos hoje é diferente do juiz que a Bíblia apresenta neste tempo. Segundo, é importante nós pensarmos que às vezes parece que o escritor do livro de Juízes ele não tinha muita inspiração. É claro que nós sabemos que toda a Bíblia é divinamente inspirada por Deus, mas agora fazendo um comentário, por algumas vezes o escritor vai dizer que, o texto que nós acabamos de ler, naquele tempo não havia rei em Israel, cada um fazia o que era bom aos seus próprios olhos, ou então a nova geração, né, que se levantou não conhecia a Deus. Por várias vezes nós vemos o escritor, né, do livro de Juízes reiterando, falando de novo e de novo e de novo, que naquele período a geração seguinte sempre era desconvertida, sempre era uma geração que não temia ao Senhor. E aqui o próprio auxílio didático número 1, ele vai nos fazer lembrar que o Senhor tinha uma aliança com o povo de Israel. Quando nós lemos Deuteronômio capítulo 6, nós vemos o Senhor dizendo ao povo de Israel como funcionaria aquele relacionamento entre ele, Deus, e o povo de Israel. Então o Senhor, ali no Deuteronômio, na segunda lei, quando eles estão prestes a entrar né, na Terra Prometida, o Senhor novamente fala a Moisés para que Moisés de novo fale para o povo como se daria aquele relacionamento. O Senhor não disse, vocês vão se relacionar comigo da forma que vocês quiserem, não. Existiam ali regras a serem seguidas, afinal, o povo de Israel não tinha como líder um homem, uma pessoa humana, uma pessoa falha. O Senhor levantava alguns como representante dele, mas o líder supremo de Israel era o próprio Deus Todo-Poderoso. Nós estamos falando do Deus Criador, que tinha se colocado como líder daquele povo. Então existiam ali algumas normas, algumas regras que precisavam ser seguidas. Porém, o povo não seguia. E uma das principais regras está lá no Shema, ouve, ó Israel, quando o Senhor diz ao povo, acontecerá o seguinte, eu estou me relacionando com vocês hoje, mas vocês terão filhos que não estão ouvindo as minhas instruções hoje. Então, quem falará das minhas instruções para os filhos de vocês será você, cada um de vocês pais. Então o Senhor vai dizer, das palavras que hoje te ordeno, guardarás, né, estarás com elas no seu coração, mas você inculcarás, você vai colocá-las na cabeça dos seus filhos. E esse texto ele é tão profundo, meus irmãos, porque olha só, as palavras que eu te ordeno hoje estarão no seu coração, ou seja, os pais já serão convertidos. Eu não estou só recebendo a palavra e ela está naquele processo de análise, não, eu já aceitei a palavra e ela já está no meu coração. Essa palavra que eu estou recebendo, essa vontade de Deus, essa verdade bíblica, né, que para aquele povo eles não tinham a Bíblia, nós temos hoje. Então, aquelas palavras que o Senhor estava dizendo a eles deveriam estar no coração deles. Ou seja, eles deveriam ser convertidos àquela palavra. Quando eles tivessem filhos, eles deveriam falar aquelas mesmas palavras para os filhos deles. É claro que os filhos não colocariam as palavras no coração, porque primeiro a palavra tem que passar pela cabeça, pelo raciocínio, pela interpretação, pela aceitação. Então o Senhor vai dizer, dessas palavras falarás ao filho de vocês todos os dias, andando pelo caminho, se assentando, levantando, todos os dias, em diversos momentos. Por quê? Porque para que uma pessoa se converta a Deus é necessário um processo de conversão. Não existe filho de crente é crentinho, não funciona assim. O Senhor se relaciona de forma individualizada. Ele fala comigo e falará com a minha filha. Só que para que a minha filha ouça a voz do Senhor e reconheça a voz do Senhor como um bom pastor, né? Sendo o pastor dela, que ela seja uma ovelha que reconheça a voz dele, eu, a mãe dela, preciso ensiná-la. Então sou eu que preciso todos os dias falar dessas palavras que estão no meu coração para a minha filha e colocá-las na cabeça dela. Quando a geração falhava em ensinar aos seus filhos, quando eles falhavam em construir uma ponte para Deus no coração deles, a geração que vinha após essa era uma geração que não conhecia Deus. Se essa geração não conhecia Deus, de quem era a culpa? Quem tinha falhado? Os pais. Então o Senhor vai dizer, Israel falhou, Israel quebrou a aliança. Qual é a aliança? Ensinar a próxima geração. Então o relacionamento com Deus ele se daria da seguinte forma. Este povo que estava ouvindo a lei do Senhor, que estava diante da terra prometida, recebendo o Deuteronômio, né, a segunda lei, a reiteração, né, não é a segunda lei porque foi reformada, não, é porque o Senhor disse novamente. Quando eles estavam ali ouvindo novamente a lei, o Senhor estava dizendo, vocês me servirão.
vocês não me abandonarão. Vocês não negligenciarão as minhas verdades, as minhas regras. Aqui estão os 10 mandamentos e vocês precisam segui-los. Não terás outros deuses, ó Israel. Não terás outros deuses. Então vocês vão ouvir atentamente a lei, vocês irão guardar os 10 mandamentos no coração de vocês, e estando vocês crentes em mim, sendo vocês tementes a mim, vocês criarão filhos que também crerão em mim e que também serão tementes a mim. Agora, quando os pais começam a falhar, seja na aceitação da lei, seja eles mesmos falhando, sabe? Será mesmo que tem problema em ter um ídolozinho aqui na minha casa? Quando os pais começavam a titubear, eles criavam filhos que não conheciam a Deus. E então, a apostasia se instaurava de novo em Israel. Meus irmãos, nós vamos, ao longo da aula, entendendo que foi um ciclo que Israel viveu. Um período muito triste, onde o Senhor levantava um juiz que auxiliava aquele povo. Assim que o juiz partia, que uma nova geração se iniciava, essa geração que vinha não conhecia a Deus. Misericórdia. Essa lição de hoje, ela serve de alerta aos nossos adolescentes, para que eles entendam que o Senhor tem uma aliança com o seu povo, que o seu povo precisa crer nele, que o seu povo precisa adorá-lo, que o seu povo realmente precisa vivenciar o Evangelho, mas que não basta vivenciar o Evangelho. Um dos requisitos para que você possa estar pronto para assumir um namoro, para assumir um relacionamento sério, para se casar e para ter filhos eu já aceitei a Jesus. Eu já tenho o Senhor como meu Deus e eu já posso ensinar uma nova pessoa a respeito deste Deus. Aqui, inclusive, entra um ponto para que nós possamos lembrar aos nossos adolescentes, alertá-los de que o Senhor conta com eles. O Senhor precisa de nós para que se perpetue uma geração piedosa. Amém? Vamos para o nosso segundo tópico e agora nós iremos falar um pouquinho a respeito de alguns juízes que a Bíblia vai citar, que são juízes mais conhecidos e que é muito importante nós falarmos dele. Então, no nosso segundo tópico, nós iremos falar da juíza Débora. Uma das líderes de maior destaque da Bíblia Sagrada é Débora. E nós vamos entender o motivo agora com a leitura deste tópico. Então veja só, geralmente os juízes eram homens. Todavia, a Bíblia nos apresenta Débora, que era profetisa e juíza dos israelitas. Em sua época, o povo escolhido, ou seja, Israel, foi dominado por Jabim, governante da cidade de Azor, que tinha Cícera como comandante do seu exército. Eu sei que Cícera é um nome muito conhecido para mulher aqui no Brasil, ainda mais, geralmente, mulheres de mais idade, mas Cícera aqui na Bíblia era um homem, um comandante, tá? Só para a gente deixar isso certo, porque eu já vi gente ensinando que Cícera era uma mulher, era uma comandante, e não, era um homem, tá? Débora mandou chamar Baraque e lhe entregou uma mensagem apontando que o Senhor estava ordenando que Baraque lutasse contra Cícera e seu poderoso exército, pois a vitória era certa. Entretanto, Baraque impôs uma condição de que ele só iria lutar se Débora o acompanhasse. Bom, se o Senhor falou com você, então você vai junto. E aqui Baraque estava sendo um pouco malandro, né, meus irmãos? Porque era mais ou menos assim, tá bom, o Senhor falou com você mesmo? Então vamos junto. Vamos ver se o Senhor realmente falou, porque a guerra era um lugar feio, né? Era um lugar de violência, era um lugar realmente perigoso. Não era um lugar para mulheres. Nunca foi um lugar onde não se via muitas mulheres, porque os homens eram machistas, tá? Mas era por uma questão física. As mulheres não foram feitas por Deus, modeladas por Deus para o combate físico. E a guerra era muito física. Então Baraque aqui ele aproveita de uma situação de que Débora era mulher e fala, Deus falou com você, então vamos junto. Não é que Baraque queria deixar que Débora levasse, né, as glórias daquela conquista, é que Baraque não acreditava que eles poderiam vencer o exército de Cícera. Então ele leva Débora mais ou menos naquela, como se fosse como que fala quando alguém tem como se fosse um diferencial para aquele momento? Bom, se Deus não tiver falado com ela e ela estiver apenas falando da boca para fora, ela vai desistir. E se ela for, caso o Senhor esteja bravo conosco, ele vai nos dar a vitória por causa de Débora. Então, Baraque impõe a condição a Débora de que ele só iria se ela fosse com ele. Débora respondeu dizendo que sim, ela iria com ele, mas que
Como consequência do seu pedido, as honras da vitória sobre Cícera não ficaria com ele, e sim com uma mulher. E aqui Deus estava usando Débora, porque Deus não estava dizendo que a vitória seria dada a ela, as honras, da vitória seriam a ela, não. O Senhor disse a uma mulher. Talvez Baraque tenha entendido que a mulher era ela, mas nós já vamos entender que o Senhor, para aquele tempo, não separou apenas uma mulher disposta a ouvir a sua voz e disponível para ser usada por ele, mas duas. Então, continuando, Baraque e Débora se reuniram com um exército de 10.000 homens e partiram rumo a Quedes, uma cidade fortificada que ficava a cerca de 15 quilômetros de Azor. Cícera recebeu informações das movimentações de Baraque no Monte Tabor, Tabor, e reunindo seu exército e seus 900 carros de ferro, acampou junto ao rio Quizon. O momento da guerra havia chegado. Débora ordenou que Baraque atacasse, pois o Senhor estaria com ele. Quando o exército de Baraque apareceu, uma grande confusão tomou conta do exército de Cícera, especialmente porque houve uma pequena enchente no rio. Ali mesmo, todos os inimigos de Israel foram derrotados por Baraque. Entretanto, o comandante Cícera fugiu. E aqui o Senhor vai usar uma segunda mulher. Cícera se escondeu na barraca de Jael, uma mulher. Jael é uma mulher na Bíblia. Já vi também pessoas falando de Jael como se fosse um homem. Não, era uma mulher. Por estar muito cansado, o general Cícera dormiu após se alimentar. Enquanto ele dormia, Jael, uma mulher, uma dona de casa, o matou. Baraque, que perseguia Cícera, quando chegou até a casa de Jael, viu que o comandante já estava morto. E assim se cumpriu a palavra do Senhor anunciada por Débora, de que a honra da vitória seria de uma mulher, no caso, Jael. Após essa grande vitória, houve paz na terra por 40 anos. Olha que descrição mais linda que nós vemos agora. É maravilhoso nós podermos falar aos nossos adolescentes, e agora mais direcionado às nossas adolescentes, que o Senhor usa todas as pessoas que estiverem dispostas à causa dele. O Senhor não faz acepção de pessoas e nem acepção de sexo biológico. O Senhor não escolhe uma mulher porque ela é mulher ou um homem porque ele é um homem. A não ser que, no caso de Maria, por exemplo, a mãe de Jesus, o Senhor precisava de uma mulher, porque ela precisava gerar Jesus. Então, a não ser que a função que o Senhor está ali concedendo à pessoa seja específica de um sexo, seja de um homem por conta da guerra, ou seja de uma mulher por conta de gerar filhos, o Senhor não faz acepção de pessoas. Então, quando o Senhor precisou de uma pessoa disposta a ouvir a voz dele, tinha Débora. 1, 2, 3. Então, quando o Senhor precisou de uma pessoa disposta para ser juíza naquele período, ele pôde contar com Débora. Quando o Senhor precisou de uma mulher, de alguém que atacasse o general Cícera, que acabou invadindo ali provavelmente uma das casas perto da região, e a casa era de Jael, o Senhor usou aquela mulher. Porque elas eram duas mulheres cheias do poder de Deus, tementes a Deus, que criam no Senhor, mesmo vivendo em um período de apostasia. Débora era uma mulher que continuava temente a Deus, assim como Jael. E aqui nós temos uma excelente oportunidade de dizer aos nossos adolescentes que muitas vezes, em tempos difíceis, em tempos trabalhosos, o Senhor precisa contar com remanescentes. Nós vivemos hoje dias difíceis, dias trabalhosos. Por mais que nós tenhamos igrejas geralmente cheias, dá para se contar por cima quantas pessoas realmente são cristãs, quantas pessoas realmente são adoradoras do Senhor, quantos realmente o temem e o aceitam como Salvador e Senhor. Então vale a pena mostrar aos nossos adolescentes que toda vez que o momento que nós estivermos vivendo for difícil, for trabalhoso, o Senhor precisará de remanescentes na terra. Será que o Senhor pode contar com os nossos adolescentes? Será que eles se dispõem a serem remanescentes? Será que se o Senhor precisar das nossas meninas, elas estarão prontas para agirem como mulheres cheias do poder de Deus? O Senhor precisava de Débora como juíza. Ela não precisou deixar de ser mulher para assumir aquela função. O Senhor a usou como mulher. O Senhor usou Jael como mulher para atacar um homem dormindo, um comandante, e dar a vitória a Israel.
porque naquele momento, para aquela situação, Jael estava pronta, estava disposta. Então, vale dizer aos nossos adolescentes, será que eles estão dispostos a serem usados pelo Senhor? Basta que eles realmente sejam tementes ao Pai, mesmo que vivendo em tempos difíceis. Amém? Que fique esta palavra de incentivo, ainda mais em um período que nós vivemos onde o feminismo traz para si todo o exemplo de liderança feminina. Nós não podemos dizer que Débora era uma feminista, não é mesmo, meus irmãos, minhas irmãs que estão aqui hoje? Débora era uma mulher cheia do Espírito Santo, que se deixou ser usada, que se deixou ser um instrumento do Senhor, mesmo sendo mulher. O diferencial de Débora não era ser mulher. O diferencial também não seria o fato dela não ser um homem. Não, não, não. O diferencial de Débora era que ela temia a Deus. É que ela estava pronta para ser usada num período que o Senhor contava com remanescentes fiéis. Amém? Vamos então para o nosso terceiro tópico e agora nós iremos falar de outros dois juízes bastante conhecidos da Bíblia. Agora falaremos de Gideão e de Sansão. Então, primeiro, Gideão, o juiz corajoso. O tempo passou, olha só, mais uma vez. O tempo passou e novamente o povo de Israel pecou contra Deus. Aquela geração se foi e levantou-se uma geração que não conhecia ao Deus de Israel, que não reverenciava ao Senhor, que não temia Ele, que não acatava os mandamentos que Ele tinha dado aos próprios pais deles. Então veja só, por isso Deus permitiu que os midianitas, junto com os amalequitas e os povos do deserto, atacassem o povo escolhido, o povo de Israel. Toda vez que o povo hebreu semeava, os inimigos os atacavam, saqueavam e destruíam toda a colheita deles. O mantimento, plantações e animais dos hebreus era saqueado e destruído, de forma que o povo estava em grande aflição e com subsistência e com a própria existência deles, no caso, ameaçada. É neste contexto de escassez e medo que Gideão é chamado por Deus para libertar o povo de Israel. Ele estava malhando trigo no tanque, onde se pisavam as uvas, para se esconder dos inimigos, quando o anjo do Senhor apareceu diante dele. Gideão se achava indigno de ser chamado pelo Senhor, de ser usado, de ser um instrumento, de ser o agente de salvação para aquele momento. Mas Deus confirmou a sua vontade. E aqui nós vamos ver que, mediante a palavra do Senhor, Gideão reuniu um exército para lutar contra os amalequitas. Inicialmente, ele reuniu 32.000 homens. Guarda esse número, 32.000 homens. Porém, Deus mandou que os medrosos voltassem para casa, e assim 22.000 homens retornaram. Deus ainda achou que tinham soldados em excesso, por isso ordenou um novo teste. O Senhor ordenou que à beira de um rio, quem bebesse água como um cão, lambendo a mão, deveria ser separado dos demais que se ajoelhassem para beber. Dentre os 10.000, apenas 300. Irmãos, nós começamos com 32.000, 22.000 estavam com medo e foram embora, só sobraram 10.000. O Senhor olhou para 10.000 e falou, muita gente. Gideão, vamos fazer um novo teste. Eu fico imaginando Gideão, porque Gideão, a princípio, estava com medo do que o Senhor iria fazer na vida dele. E muitas vezes nós temos medo do que o Senhor vai fazer, porque nós somos apenas seres humanos falhos. Então o Senhor disse a Gideão que o usaria, mas o Senhor não contou os detalhes de como seria esse processo de usá-lo. Então ele reuniu 32.000, 22.000 chisparam embora. Sobraram apenas 10.000, o Senhor fez um novo teste e apenas 300, irmãos. 300 homens sobraram. De 32.000, apenas 300. Eu imagino o medo que Gideão não deve ter sentido. Porque é importante nós mostrarmos aos nossos adolescentes que os homens de Deus, as mulheres de Deus na Bíblia, não eram super pessoas. Eles eram pessoas como nós, falíveis, que erravam, que tinham medo. Não é que a pessoa que estava sendo usada por Deus não tinha medo, ela tinha. Mas é que a confiança dela em Deus estava acima do medo que ela tinha. É isso que o Senhor deseja de nós. A gente pode ter medo. Não é o ideal, mas tudo bem se a gente tiver com medo. Desde que o nosso medo seja colocado aos pés de Jesus e que nós possamos confiar nele acima da nossa sensação de medo. Nós vamos ver então que com um grupo de apenas 300 soldados, Gideão lutou contra um exército inimigo que era maior e mais forte. Gideão e seus 300 homens, apenas tocando buzinas, gritando e utilizando tochas de fogo, venceram a
batalha. Quando os soldados de Israel seguiram a estratégia definida por Deus, os seus inimigos fugiram assustados e começaram a matar uns aos outros. Se estivessem com o exército inicial, o povo de Israel poderia pensar que venceu sem a ajuda de Deus. Mas, como eles estavam com apenas 300 homens, a glória da vitória foi totalmente de Deus. Os midianitas deixaram de ser uma ameaça ao povo de Israel e eles desfrutaram de paz por 40 anos. Um novo ciclo de 40 anos se iniciou. E vamos para o nosso segundo subtópico, e agora nós falaremos de Sansão, que foi escolhido desde o ventre de sua mãe. Muitos anos se passaram e Israel teve diversos juízes, porém, mais uma vez o povo pecou contra o Senhor e ele permitiu que os filisteus dominassem sobre os hebreus. Neste tempo, nasceu Sansão. Ele foi escolhido desde o ventre de sua mãe com o propósito de derrotar os filisteus. Sansão deveria seguir o voto de Nazireu. Sob esse voto, ele não poderia cortar o cabelo, beber bebida forte ou tocar em cadáveres. Eram os 3 requisitos para que ele fosse Nazireu. E, claro, ser temente a Deus. Sansão cresceu seguindo essas diretrizes e o Espírito do Senhor começou a dirigi-lo. O Espírito de Deus o capacitava para que ele tivesse uma força física sobre-humana, uma força física incomum. Porém, o propósito de vida de Sansão, apesar de ser destruir os filisteus, ele não ouviu o conselho dos seus pais. Sansão tem uma das histórias de nascimento mais lindas de toda a Bíblia. A história de Sansão, ela é realmente de olharmos e pensarmos, uau! Deus escolhe Sansão antes mesmo dos seus pais saberem da existência dele. O Senhor envia um anjo para a casa de Sansão e avisa aos pais dele que eles terão um filho, um menino, e que este menino será usado por Deus, que ele será separado, será um nazireu de Deus. E Sansão vai receber mais do que um nascimento anunciado, mais do que desde antes dele nascer, o fato dele ser nazireu já estava determinado pelo Senhor. Sansão também tinha uma força sobre-humana, só que tinha algo que Sansão não tinha. Caráter. Sansão não é só que ele não temia Deus. A falta de caráter de Sansão, o desejo dele de brincar com tudo e com todos, o levava a brincar até com Deus. E nós vamos ver que, contrariando o conselho dos seus pais, ele se casou com uma mulher do povo inimigo. Sansão, mesmo estando junto com o povo hebreu, mesmo podendo ter a oportunidade de casar com uma linda mulher, moça de sua tribo, ou de uma outra tribo de Israel, enfim, desde que fosse judia, estava ótimo. Mas não, Sansão decidiu que ele iria se casar com uma mulher filisteia. E meus irmãos, olha só, o casamento fracassou e Sansão voltou para casa furioso. Não bastasse ele ter desobedecido à vontade de Deus e à vontade dos seus pais, ele voltou para casa bravo. Ele não queria, que aquele casamento tivesse fracassado, porque ele achava aquela mulher linda. A Bíblia diz que ele foi até lá, viu a moça, voltou para casa e falou para os seus pais, eu quero aquela moça. Sansão, ele tinha alguns problemas. Um deles é bastante característico da nossa geração. Olhar para algo e falar, eu quero. E desejar. Mas não é só desejar, porque desejar é um problema, mas não é o maior deles. O problema é fazer a sua vontade valer. Os pais de Sansão alertaram para que ele não casasse. E ele foi lá e se casou. Deu errado, ele volta para casa furioso. E algum tempo depois, Sansão, que não tinha aprendido com seu primeiro erro, retornou à casa do sogro e neste momento ele descobriu que não poderia refazer a união com a mulher escolhida. Porque muito provavelmente ela já devia estar unida com outro homem, um homem do seu povo e não um judeu, um hebreu no caso, Motivado pelo desejo de vingança, Sansão ateou fogo nas plantações de trigo dos filisteus e nos bosques de oliveiras, além de matar muitos homens filisteus. Isso desencadeou uma guerra contra Judá. Os homens de Judá fizeram um acordo com Sansão, que aceitou ser amarrado por eles e entregue aos filisteus. Quando chegou ao local do encontro, o Espírito do Senhor tomou a Sansão e ele ficou muito forte. Ele se soltou, lutou contra os filisteus e venceu. Após essa vitória, Sansão liderou o povo de Israel por mais 20 anos. Meus irmãos, quando a gente olha para a história, para a trajetória da vida
de Sansão, é importante nós notarmos como Deus o usava como um instrumento. Só que mesmo pessoas que são escolhidas por Deus, que têm o seu nascimento anunciado, que são separadas por Deus desde o ventre, essas pessoas também precisam aprender a temer ao Senhor. Essas pessoas também precisam submeter as suas vontades ao Senhor. Não basta ser escolhido pelo Senhor, é preciso viver de acordo com aquilo que o Senhor te deu. Quanto maior a responsabilidade, maior deve ser a entrega da pessoa. Quando o Senhor dá mais para uma pessoa, aquela pessoa tem mais de Deus a ser requerido. Então, no caso de Sansão, ele precisava ser um homem mais firme. Ele precisava ter um caráter mais bem formado. Os pais de Sansão falharam na sua educação. Talvez porque eles eram pessoas já de mais idade quando Sansão nasceu, eles agissem muito parecido com Jacó agia com José, como se fosse um pai, o que nós chamamos hoje de pai avô, que é uma pessoa que tem dificuldade em dizer não, que mima bastante. Talvez, a Bíblia não fala, os pais de Sansão tenham errado em dar a ele tudo o que ele desejava, porque ele depois não conseguia lidar com seus desejos, ele sentia vontade e ele queria aplacar o seu desejo, mesmo que esse desejo fosse completamente contrário à vontade de Deus e à vontade dos seus próprios pais. E agora nós vamos continuar porque, infelizmente, a história de Sansão não acaba com essa vitória e com os 20 anos de paz que eles tiveram. A história de Sansão vai continuar quando ele se une a Dalila. Ele se apaixonou por ela e lhe contou que o segredo da sua força estava de fato no seu cabelo nunca ter sido cortado, naquele voto de Nazireu que ele havia feito com o Senhor, que os seus próprios pais, na verdade, haviam iniciado com o Senhor e que ele tinha aprendido a obedecer ao longo de sua vida. Dalila, por sua vez, contou aos filisteus e foi paga por entregar essa informação. Dalila enganou a Sansão e fez ele dormir. Em acordo com os filisteus, ela fez com que os cabelos de Sansão fossem cortados. Sansão, então, foi atacado pelos filisteus, capturado e torturado. Ele foi humilhado, tendo seus olhos perfurados e se tornou um escravo. Sansão perdeu sua força porque o Espírito do Senhor havia se retirado dele. Um dos textos mais tristes da Bíblia, para mim, é o texto em que a Bíblia nos retrata que Sansão não sabia que o Espírito de Deus havia se retirado dele. Que triste que é ver uma pessoa que tinha tudo para dar certo, dando errado. Que nós possamos ser usados pelo Senhor para alertar aos nossos adolescentes de que muitas vezes nós é que atrapalhamos os planos de Deus na nossa vida. O Senhor desejava usar a Sansão e o Senhor tinha usado ele, mas ele não aceitou ser usado por Deus. O Senhor tinha uma linda história escrita para Sansão, mas Sansão decidiu que a história que ele queria escrever era melhor. E nós vamos ver Sansão, alguém que teve o nascimento anunciado por Deus, um homem que foi consagrado a Deus desde o seu nascimento, sendo vítima de uma humilhação severa no território do povo inimigo, tendo os olhos perfurados, sendo tratado como um escravo, zombado, ridicularizado. Nunca foi essa a vontade de Deus para a vida de Sansão, mas foi o desejo dele que essa vontade acontecesse. E, infelizmente, a história de Sansão, ela nos faz pensar, ela nos leva a pensar, e infelizmente para ele, mas que bom que nós podemos ter como aviso, que nos serve de alerta essa história, que o Senhor deseja que nós possamos viver a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, não porque ele é um Deus controlador, não porque ele deseja mandar nas nossas vidas, mas é porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E a nossa, geralmente, não é agradável, não é boa e não é perfeita. Sansão queria matar a sua vontade de ter mulheres de outros povos, mulheres inclusive do povo inimigo, mulheres filisteias. E por conta dessa vontade, por conta de seguir esse desejo, ele acabou como um escravo, torturado e bem distante da vontade de Deus para a sua vida. Que pena, que nos sirva de alerta a história de Sansão. Algum tempo depois de ser transformado em escravo, os governadores filisteus fizeram uma festa em adoração ao deus Dagom. Eles trouxeram Sansão para continuar humilhando
em público, né, mais uma vez, diante daquela festa, mas naquele momento, o Senhor, para que o nome de Deus não fosse blasfemado, para que o Senhor não tivesse o seu nome humilhado no meio de todos, o Senhor deu a sanção, a força que ele recebeu do Senhor, por mais uma vez. E enquanto o Senhor deu aquela força a ele encostou as mãos nas duas colunas do templo de Dagon e empurrou-as. O Senhor deu força para que ele conseguisse fazer com que aquelas estruturas viessem ao chão. E então todos que ali estavam morreram, inclusive Sansão. A Bíblia vai nos dizer que no momento de sua morte, Sansão derrotou mais filisteus do que em toda a sua vida. Parece que terminamos bem a história de Sansão, mas nos serve de alerta de que este não era o desejo de Deus para a vida de Sansão, que seguir a sua própria vontade fez com que ele terminasse como um escravo, humilhado, com os olhos perfurados e sem o Espírito de Deus, que é o que mais triste tem na história dele. O Espírito de Deus se afastou dele e ele morreu sozinho, tendo o nome dele humilhado, a história dele humilhada e a do próprio Deus que ele servia e do próprio povo que ele deveria defender, porque ele foi escolhido por Deus como um juiz. Então o Senhor, que não se deixa ser enganado, blasfemado, usa Sansão pela última vez para que o nome de Deus pare de ser humilhado. E então, naquela festa, ao deus Dagon, muitos filisteus são mortos. E, infelizmente, o próprio Sansão. Na conclusão da nossa aula, nós temos o seguinte: o período dos juízes foi marcado pelo ciclo. Olha só que ciclo: desobediência, derrota para inimigos, clamor a Deus, liderança de um juiz e vitória sobre os inimigos. Então tinham ali 5 passos. Só que esses 5 passos não permaneciam na vitória sobre os inimigos, em temer a Deus. Quando eles derrotavam os inimigos e a paz se instaurava, eles voltavam para o primeiro passo: desobediência. Esse não é um bom modelo de vida. Esse ciclo não foi bom. E a lição termina nos dizendo o seguinte: nós devemos ter uma vida firme e constante na fé em Deus. Que nós possamos encerrar essa aula, querido professor, professora, aluno, aluna, que aqui está, dizendo aos nossos adolescentes que vale muito mais a pena servir a Deus com integridade de coração, temê-lo, conhecê-lo, confiar nele, do que seguir os nossos próprios desejos. Todos os homens e mulheres de Deus, ao longo da história da humanidade, os que estão na Bíblia e os que não estão, e que nós os conhecemos por alguns livros, que serviram a Deus, que se dedicaram à vontade do Senhor, foram homens e mulheres que eu gosto quando o escritor aos Hebreus vai nos dizer lá na Galeria dos Heróis da Fé que eles foram homens e mulheres dos quais o mundo não era digno. Mas estes homens, estas mulheres, alcançaram o céu. Eles foram bem-sucedidos nesta vida porque tinham o Senhor como o pastor, o guia deles, e terão toda a eternidade desfrutada ao lado do Senhor. Ao passo que as pessoas que não aceitam seguir a vontade de Deus, infelizmente, desfrutarão de uma eternidade também sem Deus. A escolha de onde nós passaremos a nossa eternidade, ela é feita aqui. Ela pode ser feita hoje. Pode ser feita enquanto nós lecionarmos esta aula, no próximo domingo aos nossos adolescentes. Então que nós possamos ser canais de bênção, que nós possamos ser instrumentos do Senhor para servir de alerta à vida deles, que eles não vivam como o povo de Israel viveu no período dos juízes, porque o preço desse ciclo de desobediência e clamar por misericórdia trouxe frutos muito difíceis de serem mastigados. Infelizmente, a consequência de uma vida de alguém que se recusa a servir a Deus, que ignora os princípios do Senhor, ela não é boa. A melhor coisa que nós podemos fazer para a nossa vida e para toda a nossa eternidade é servir ao Senhor com integridade, é adorá-lo. Que a trajetória do povo de Israel no período dos juízes sirva hoje para nós de alerta. E que o Senhor Jesus possa te dar uma aula maravilhosa. Que o Senhor te use como canal de bênção, professor,
Muito obrigada por ter chegado até aqui. Deus abençoe e até a próxima aula.